Olá, pessoal! Vamos para a quarta aula da rotina 1840, Cadastro Fundo Multifilial. Vamos lá? Então, conforme podemos observar, após a mudança do parâmetro na rotina 132, nós temos aqui as rotinas de aplicações de verbas 1807, 1827, 1831 e 1806. Então, quando alteramos o parâmetro 4239 na rotina 132 para sim, o front-end dessas rotinas também mudaram os seus layouts. Então, antigamente, no processo antigo do verbas multifilial, teria que informar o número da verba para ser realizada a aplicação. Agora é informado a filial, o código do fornecedor e o comprador que vai ser aplicado a verba. Então, conforme podemos observar, o fornecedor 140 ele tem o saldo de R$ 59.505,91. Para o comprador 1, ele tem um saldo disponível de aplicação de R$ 34.527,59. E esse saldo, ele pode ser utilizado em qualquer rotina. Então, se eu colocar aqui também na rotina 1827, a aplicação como rebaixa de CMV retroativo, ele tem o mesmo saldo disponível para aplicação. Da mesma forma, na rotina 1831, na aplicação da rebaixa de CMV valor definido, mesmo valor, 34.527,59. E também na rotina 1806, que é a aplicação como rebaixa de custo, conforme podemos observar, tem o mesmo valor. Ou seja, o valor ele está disponível e pode ser utilizado em qualquer tipo de aplicação no sistema, exceto para as aplicações de rebaixa de CMV valor apurar, porque o valor apurar ele vai ser apurado posteriormente na rotina 1832. Mas para todo o restante de aplicação que nós temos no sistema, este valor vai estar disponível e o usuário vai poder fazer essa aplicação conforme for a necessidade. Se eu informar aqui o outro comprador 100, ele tem R$ 23.830,91. Na 1827, o mesmo valor. Na 1831, também o mesmo valor. E também na 1806, o mesmo valor. O saldo está disponível e o comprador vai poder usar esse mesmo dinheiro da verba para aplicação como rebaixa de CMV definido, rebaixa de CMV retroativo, como rebaixa de custo, ou então na opção outras na rotina 1807. Então, vamos comparar a rotina antiga com a nova rotina. Vamos pegar aqui a rotina nova da 1806, que é a que nós temos dentro do verbos multifilial. Vou abrir aqui a rotina 1806 antiga, que é quando informava-se o número da verba para fazer as aplicações. Então, aqui essa é a 1806 antiga. E temos aqui a 1806 nova. Então, na rotina antiga era informado o número de verba para que pudesse ser feita a aplicação das verbas dentro do verbas antigo. Então, vamos pegar aqui, temos aqui o número de verba. No processo multifilial, não tenho mais número de verba, eu tenho um saldo que está disponível para o fornecedor comprador, e esse fornecedor comprador, no verbos multifilial, ele tem esse saldo que ele pode utilizar da forma que ele quiser. Então, no verbas multifilial, este número de verba que é gerado lá nas rotinas de criações de verbas, este número ele vai ser um controle para recebimento das verbas, que continua normal dentro do processo de verbas multifilial. Os recebimentos das verbas continuam da mesma forma. Recebimento na rotina 1803 em dinheiro, 1804 como desconto financeiro ou lá como bonificação. Essa parte do recebimento continua normal e este número é só para esse controle de recebimento. Então, toda vez que é feito agora a aplicação de uma verba, o sistema ele gera um novo número de verba de aplicação. Então, vamos aqui fazer uma aplicação na rotina 1806 nova. Vamos aqui clicar no botão avançar. Conforme podemos ver, não tem número de verba nenhum, tem um saldo disponível para aplicação. Vamos aqui informar que será aplicado R$ 1.000. Vamos selecionar aqui o produto que será feita a aplicação. Vamos dar 2 cliques no produto. Vamos informar aqui que será aplicado R$ 1.000. Vamos gravar. O processo da rotina continua o mesmo processo antigo, do verbas antigo. Vamos confirmar. Sim. Produtos selecionados. Temos aqui o produto com seus respectivos percentuais de aplicação. Vamos gravar.
Ó, rebaixa de custo dos produtos realizados com sucesso, número de verba criada 891. Se acessarmos agora a rotina 1809, veremos que esse número de aplicação 891 é uma aplicação automática do novo processo de verbas multifilial. Então, se pegarmos aqui 891, que é o número de aplicação que foi gerado na rotina 1806, vamos pegar aqui a filial. Vamos imprimir o relatório. Temos aqui o relatório padrão, informando que é uma movimentação fundo multifilial rotina 1806, verba automática. Ou seja, toda nova aplicação, o sistema vai gerar um novo número de verba de aplicação destas verbas, que são as despesas que estão sendo feitas com as aplicações das verbas. Então, aquele número de verba que é gerado a partir da criação da verba, ele vai ficar mais para um controle de recebimento da verba, e toda aplicação realizada, o sistema vai gerar um novo número de verba com a informação de movimentação no fundo, de resgate, informando onde foi feita a aplicação dessa verba. Então, o fundo multifilial ele vai funcionar semelhante a um conta corrente bancário. Então, nós temos aqui um saldo inicial de R$5.000, por exemplo. O conta corrente bancário, eu tenho lá a escola, a natação, o futebol, o supermercado, e eu vou ter um saldo final, que vai ser o saldo dos 5.000 menos o saldo de cada despesa que foi utilizada com o dinheiro, que no nosso caso aqui seriam as aplicações das verbas. Então, nós teremos o saldo aqui disponível. Esse saldo ele vai somar com o salário. Então, eu tenho lá, sobrou 2.570 e eu tenho lá uma nova entrada de verba, uma nova verba que foi criada no valor de R$10.000. Então, a partir de agora, eu tenho um novo saldo de 12.570. Então, o verbas fundo multifilial ele vai funcionar desta mesma forma. Eu tenho um saldo de verba para gastar, que é o saldo realizado após a migração do verbas antigo para o novo verbas fundo multifilial. Eu tenho lá os gastos, rebaixa de custo, rebaixa de CMV definido, rebaixa de CMV retroativo, campanha de vendas. Tem um saldo que restou desse valor de 5.000. Ele vai se somar aqui com o valor do salário de R$10.000, que seria uma nova verba que entrou. Vou ter todas as despesas também novamente. Então, nós teremos aqui o valor de 2.570, que é o valor que restou, mais o valor dos R$10.000, menos as minhas despesas. Então, eu tenho aqui a despesa de R$1.000, mais, vamos colocar aqui o parêntese, mais o valor de 250 do futebol, mais a natação, mais aqui o supermercado, mais a viagem que ocorreu. Agora, temos um saldo final de 4.740. Então, o fundo multifilial ele vai ter esse mesmo comportamento. Então, não quer dizer que esta verba que entrou de 10.000, que eu estou aplicando os R$1.000, eu estou aplicando esta verba. Eu não estou aplicando esta verba, eu estou aplicando este saldo que tinha no fundo multifilial, que aqui pode ter 10 verbas que geraram esse valor de 2.570. Esse saldo que tem de 10.000 pode ser de 5 verbas que gerou esse saldo de 10.000 e é feita a junção desses saldos, que na medida que vão sendo feitas as aplicações das despesas das verbas, que aqui nós temos as nossas despesas de aplicações de verbas, na medida que eu vou tendo as despesas, vão sendo diluído deste valor da receita que eu tinha, do saldo disponível para aplicação, até chegar novamente o valor de saldo disponível que eu tenho, que tem-se para ser gasto, e vai começar novamente o ciclo das aplicações das verbas. Então, como cada despesa desta é um gasto que tem-se dentro do negócio, é uma aplicação que é realizada no fundo, por isso o sistema gera um número de verba. Por isso que ele gera esse número para se ter o controle de aplicação destas verbas. Cada aplicação realizada ele vai gerar esse número de despesa e vai informar um relatório
que é uma movimentação do fundo de resgate, ou resgate, no nosso caso aqui, é o gasto deste valor da despesa da verba. E para facilitar essa gestão, nós criamos um novo relatório na rotina 1809, que é o relatório Extrato Fundo Multifilial. Então, se nós pegarmos aqui o relatório da rotina 1809, temos aqui essa opção nova de relatório, que é um relatório para prestação de contas com o fornecedor. Vamos aqui informar a filial, qual que é o período de movimentação do fundo, qual que é o código do fundo, lembrando que o fundo é o fundo cadastrado na rotina 1840, onde tem os grupos de filiais que estão movimentando as verbas entre eles. Vamos colocar aqui o nosso fornecedor. Temos o tipo de movimentação, somente entradas, somente saídas ou ambas as movimentações. Pode ser informado aqui também o filtro de comprador, conforme a necessidade. Neste primeiro exemplo, não vamos pegar o comprador, vamos pegar todas as movimentações, clicar no botão pesquisar. A rotina vai trazer todas as movimentações que teve no período de movimentação informado, no código do fundo e do fornecedor também. Então, nós temos aqui as movimentações, temos as movimentações de entrada, que é quando esse valor ficou disponível para o comprador poder utilizar, se foi numa entrada de mercadoria, se foi na assinatura do contrato, se foi uma transferência de saldo na rotina 1840, se foi lá da assinatura do contrato. Então, é em que momento esse valor ficou disponível para o comprador poder gastar. Temos as saídas, que é onde foi feito as aplicações das verbas. Então, eu tenho a aplicação na rotina 1827 como CMV retroativo, tenho uma aplicação na rotina 1807, tenho uma aplicação do CMV apurar na rotina 1832, na rotina 1806 como rebaixa de custo. Então, aqui tem-se todas as movimentações de saída, que é onde foi gasto o valor da verba, onde essas verbas foram aplicadas. Aqui no ambos, vamos clicar no botão pesquisar, temos um relatório para a prestação de contas com o fornecedor, onde ele vai trazer as movimentações para a gente. Temos aqui todas as movimentações de entradas e saídas, de acordo com o período. Temos aqui o saldo inicial, então, até dia 1º de 2024, tinha-se um saldo inicial de R$ 42.355,91. A rotina vem fazendo o cálculo de valor entrada e valor saída e dando também o saldo, conforme podemos observar. Vamos aqui para a próxima página. Temos as movimentações. E no final do relatório, nós temos, então, um saldo inicial de R$ 42.355,91, mais as entradas, que foram as entradas de verbas que entraram na movimentação do fundo comprador-fornecedor de R$ 34.322,06, menos as saídas, que são as aplicações das verbas, de R$ 17.172,06, temos um novo saldo final de R$ 59.505,91. Então, este relatório é um relatório que pode ser utilizado para a prestação de contas com o fornecedor, para ele poder ver as movimentações. Temos aqui os números das verbas, ou da entrada ou da saída, né, que é apresentado esses dados conforme o filtro inicial da rotina. Temos também na aba fornecedor, saldo por fornecedor comprador, os saldos do comprador por fornecedor. Então, para o comprador 140 Ginomoto, temos aqui o comprador 1, que tem um saldo disponível para aplicação de R$ 34.527,59, o comprador 100 para o mesmo fornecedor de R$ 22.830,91 e também para o mesmo fornecedor, o comprador 201, ele possui um saldo de R$ 1.147,41, constando um saldo total de R$ 58.505,91. Relatório também pode ser impresso, conforme a necessidade, se for necessário imprimir esse relatório para fazer a prestação de contas para o fornecedor. Na aba Extratos e Lançamentos, além do tipo de relatório analítico, temos também o tipo de relatório sintético, que pode ser impresso conforme a necessidade. Nele temos aqui as informações do fornecedor / comprador, temos o saldo inicial do fornecedor, temos o saldo inicial do comprador, total de entradas, total de saídas e o saldo final. E ambos os relatórios, tanto analítico quanto sintético, podem ser utilizados para prestações de contas com o fornecedor, onde vai ter toda a movimentação referente ao
processo do verbas do fundo multifilial. Nesta aula, vimos alguns conceitos importantes sobre os processos da rotina 1840, cadastro fundo multifilial. E nas próximas aulas daremos sequência neste treinamento. Obrigado e até lá!